para orientar. Então, quando nós nos perdemos neste caminho da batalha, o diabo se levanta. Por isso que muitas pessoas hoje não conseguem ficar firmes. Por isso que muitas pessoas hoje entram e saem da igreja. Por isso que hoje há muitos escândalos dentro do meio de nós. Por isso que hoje muitas pessoas estão sendo enganadas. E isso é culpa de quem? Dos pastores? Não necessariamente. Mas dos próprios cristãos que não querem a verdadeira correção. Das próprias pessoas que não querem entrar na disciplina de Deus. E se nós estamos começando a realmente querer ir para a glória celestial, a primeira coisa que nós devemos é entrar na disciplina de Deus, na correção da palavra de Deus. Não é do pastor, não é dos membros das ovelhas, não é do presbítero, não é de vocês, a própria vontade de vocês. Então eu vou pedir para vocês, antes de nós darmos a entrada na palavra, ouvir o que Paulo disse em Éfesos, para que a igreja ficasse em vigilância, porque a batalha que eles estavam enfrentando era espiritual e não física. E muitas vezes as pessoas acham que elas estão numa batalha física, lutando com suas próprias forças, e elas estão num campo minado, elas estão ali lutando contra principados e potestades. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês neste momento, ouvir atentamente a esta oração, só um minuto que eu estou aqui procurando. E eu quero que vocês, antes disso, se recordem, lembre-se, da onde Deus tirou vocês. Quando foi o primeiro encontro que vocês tiveram com o Senhor? E eu estou pedindo isso, não é para vocês fazerem de qualquer forma. Levem a sério. Fechem os olhos e lembrem-se daquele dia que vocês realmente foram chamados por Deus. O dia da conversão. O dia do primeiro amor. Aquele dia que só tinha você e Deus. Aquele dia que você recebeu o convite. Aquele dia que você realmente tinha dito na tua vida que não tinha mais jeito. Aquele dia que você falou, desta vez eu não vou mais sair deste lugar. Neste momento eu quero que você lembre-se da onde o Senhor te tirou. Da onde foi a sua luta. Aquela coisa que você disse, hoje eu estou para morrer, hoje eu estou desistindo do meu casamento, hoje eu estou desistindo dos meus filhos, hoje eu não quero mais saber da minha vida, eu não quero mais ter esperança, eu não tenho mais condição de sobreviver. Pensa nesse dia, e nesse dia mesmo foi quando algo mudou na tua vida. Eu não sei se você foi convidado para ir para a igreja, eu não sei se alguém que te chamou, eu não sei se você entrou por si só, mas eu quero que você lembre disso. Enquanto você está pensando neste momento, que Jesus veio com a misericórdia dele sobre a tua vida, que veio te resgatar, que veio te dar aquele conforto, aquela paz que você precisava, eu quero que vocês também estejam nessa conexão espiritual. Em Efésios 6:10, Paulo diz à igreja: concluindo, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo começa dizendo para estarmos firmes, porque estamos lutando contra trevas. Nos 3 primeiros ele diz, estamos lutando contra trevas, principados e potestades, demônios, diabo, o mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Aleluia! Lembra daquele dia onde Deus te tirou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa?
Havia uma guerra no mundo espiritual, onde o diabo estava guerreando pela tua alma, para que você não encontrasse a glória deste Deus que você vive hoje. A mesma guerra se propaga nos dias atuais. Ela não parou. A diferença é que você baixou a guarda. A diferença é que você esqueceu que o mesmo Deus que te salvou, existe também o mesmo diabo que luta para você cair. Paulo vem para lembrar a igreja, prestem atenção. O dia mau chegará para todos. Somente não sabemos o dia nem a hora. Mas para aqueles que estiverem firmes, permanecendo na palavra de Deus, estes, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à vossa tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Continuando, Paulo diz: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, a couraça da justiça, calçando os vossos pés na proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Embraçando sempre o escudo da fé. Da fé. Oh Deus. Com o qual você poderá apagar, pisar, esmagar, colocar ele no devido lugar. Você vai falar, pela autoridade do nome de Jesus, todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora Paulo entrega o segredo. Orai. 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 Orai, 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 orai a todo tempo no Espírito e com insistência, humilde, para que Deus vos entregue o que foi prometido. Aleluia. Pode se assentar. Quando Deus me chamou para pregar, Deus disse para mim: você não vai afagar os corações. E realmente, o bispo foi uma das pessoas que, quando orou pela minha vida, disse que da minha boca saía muitas espadas. Eu era nova e eu não tinha entendimento disso. Eu fui uma pessoa que precisei ser disciplinada. E a disciplina que Deus me deu foi dolorosa, mas valeu a pena. Acontece que hoje as pessoas buscam um afago. Elas não querem mais chorar. As pessoas perderam a paciência. Hoje nós estamos muito tecnológicos. Nós temos vontade de acelerar o tempo, mais do que ele já está acelerado. Os dias já estão brevios, mas ninguém tem se assustado. Tantas tragédias têm acontecido, mas tudo continua normal. Você continua com a sua vida social, você continua com o teu trabalho. E Deus, quando Ele chama para você ter uma atenção, e aí eu estou dizendo no particular, porque foi o que Deus fez comigo. Ele disse para mim: aonde você quer chegar? Porque até agora você tem vivido a sua vida. Mas e o que eu tenho para você? Isso foi se perdendo, meus irmãos, nos dias de hoje. As pessoas não têm mais anseio da presença de Deus. As pessoas apenas querem o que Deus tem para dar.
As pessoas não têm mais o desejo de vir para a casa do Senhor e adorar. Elas têm o desejo de vir aqui para mostrar que adora. É uma hipocrisia, é uma falsidade. Que quando as pessoas que têm o Espírito Santo ali começam a enxergar, principalmente eu tenho dito para o Senhor, Pai, eu não quero mais ver, porque você começa inconscientemente quase a julgar as pessoas. Porque você tem visto que a pessoa não tem mudado, ela não tem trago todo aquele conhecimento, aquela bagagem, como maturidade para ela se desenvolver como cristão. Por isso a vida dela continua medíocre. Ela continua uma pessoa que não acrescenta em nada. Ela continua sendo uma pessoa completamente egoísta para si mesmo. E ainda quer exigir de Deus alguma coisa para ela. E quando você começa a olhar que o ser humano é falho e ele não quer assumir a sua falha, você entende por que Deus fez o dilúvio. Literalmente você começa a olhar com outros olhos e falar, Deus, que bom que teve o dilúvio. Porque se nós que estamos aqui, como cristãos, vendo as coisas erradas do mundo e aplaudindo, muitos se calando, muitos aceitando, porque é hoje o que tem acontecido nas igrejas é isso. Muitas igrejas de nome e renome, vendo que estamos vivendo socialmente uma imoralidade, uma prostituição dentro das igrejas, uma contaminação, por causa de suas patentes, por causa dos seus nomes e títulos, ela simplesmente fecha os olhinhos. Se nós como cristãos e como igreja, não começarmos a nos levantarmos para protestar em jejum e oração e disciplinar novamente as pessoas, mais uma vez a igreja vai ser derrubada, como no tempo de Noé aconteceu. A igreja hoje, ela vem com uma doutrina de que todos têm que vir para a casa de Deus para pedir, para receber. E muitas pessoas hoje só diz que você é de Deus quando você testemunha. Quando você aparece com o carro do ano, quando você compra a tua casa, quando você ganha um emprego, quando você vai viajar. É você se lembrar da onde Deus te tirou. A maior prova do amor de Deus para a sua vida é você se lembrar do seu tempo amargo, aonde você não tinha nada e nem ninguém, mas o Senhor olhou para você. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a palavra que Deus me pediu para trazer aqui hoje está no livro de Êxodo, capítulo 32, que diz: o povo exige deuses de ouro. Êxodo 32 diz assim: o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto monte. Juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente. Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Para aí.
Vamos recapitular a história. O povo era escravo, estava lá em pecado, sofrendo amargamente, comendo cebola. As mulheres sendo mulheres também, porque era tudo abusado. Aí Deus levanta um homem. Eu não quero entrar em Moisés, tá? A pregação não é focada em Moisés. Levanta um homem e fala assim: vamos, Deus tem uma nova terra para entregar para vocês. O povo vai, fica feliz, todo mundo está alegre. Chega lá, vê o deserto. Para onde esse maluco está levando a gente? Começa assim. Moisés, acredito que deva ter olhado e disse: bom, não vou dar bola para esse povo, deixa eu focar no que Deus quer. Porém o povo, e eu quero falar do povo, porque o povo somos nós. Nós somos o povo. O povo começa a ter uma coisa que eu acredito que você não tem. Ah, você não é assim, você é santo demais. Você não tem paciência das coisas, vai. Você sabe esperar. Você é tranquilinho. Quando Deus fala assim, eu vou te entregar, você fala, é hoje ou amanhã? Imagina, você vai deitar e dormir. Você vai falar, ai, que maravilha, daqui 2 anos o Senhor vai me abençoar. Lógico que não. Moisés chegou ali, levou o povo para o deserto, conforme Deus queria disciplinar. Porque aquele povo foi para lá por uma ordem de disciplina de Deus. E eu vou falar para vocês hoje que a melhor coisa na vida do crente é Deus quebrar o vaso, fazer de novo e discipliná-lo. Como é gostoso. Porque quando você achava que você sabia o que você era, você nunca foi e nunca soube. Quando você imaginou que você tinha conhecimento, você nunca teve. Quando você pensou que você estava no caminho certo, Deus fala, filho, está tudo errado, volta para cá. Quebra tudo e faz de novo. Quebra tudo e faz de novo. 2. Arão consentiu e orientou-os. Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-nos. 3. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e as entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com este ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. 5. Diante dessa manifestação, de quem? De quem? Bora, gente, de quem? Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia do quê? Amanhã será um dia de? Dedicado a quem? No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. 7. Então Adonai avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, quem? Que ajudastes a subir da terra do Egito, fez o que, igreja?
Feche os olhos. Deus querido, amado, neste momento eu peço ao Senhor agora, Deus, para matar toda a minha carne e vivificar o teu Santo Espírito. Deus querido e amado, eu clamo a Ti, Pai, pelo Teu nome, Jesus, pelo Teu sangue, Yeshua, o Cristo. Paralisa toda a hoste espiritual do mundo celestial contra esta palavra. Tira agora todo o devaneio da mente, toda a sonolência, toda a dispersar da mente. Começa agora, Senhor, a trazer os Teus anjos aqui para edificar. Pai querido e amado, cubra agora os intercessores deste lugar. Começa agora a destronar Satanás e seus demônios, Pai. Toda flecha, toda seta, algema, toda cadeia, toda muralha caia por terra agora em nome de Jesus. Que essa palavra encontre uma terra fértil, para que ela venha ser ali plantada e com o tempo de semear e dar frutos pelo Teu nome. Mas não permita que saiamos daqui da mesma forma ao qual entramos. Traga-nos o Teu ensinamento, que caia primeiramente sobre mim, para que como um rio de águas vivas fluam para cada um dos Teus filhos deste lugar. Deus, que toda a confusão da mente agora seja retirada. E que todos possam entender com compreensão, amor e humildade, que não é mais a mim que falo, mas o Senhor que me usa. É tudo que eu te agradeço e peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como tudo hoje é processo, nós temos que tomar cuidado. Como muitas pessoas também hoje são dodóis, pode nos processar também, nós temos que ter cuidado. Por isso que muitas vezes eu não me filmo, eu não publico, porque eu tenho uma filha e eu não quero ser presa agora. Mas eu não posso deixar de falar o que Deus manda. Porque se eu fui chamada para estar numa posição à frente, eu tenho que honrar. E essa palavra que Deus trouxe é um ensinamento para nós como sendo o povo de Deus. Voltando na história, Moisés foi escolhido por Deus para que ele pudesse... Eu sempre vou estar andando, tá, gente? Então, é assim que eu sou, tá? Desculpa. Voltando para a história, Moisés foi escolhido de Deus para que ele tirasse um povo que estava sofrendo, gente. Um povo que, sinceramente, não tinha mais esperança. Eles já estavam ali acostumados a viver com aquilo. Sabe quando você está no seu dia a dia e você entra, sai, faz a mesma rotina e tudo é a mesma coisa? O povo já estava assim. E naquele momento o povo já não cultuava mais a Deus. Perdeu-se toda a presença de Deus. Algumas pessoas ainda assim tentavam resgatar, tentavam trazer. Eles tinham ali os momentos de oração. Mas aquela celebração, aquele momento, como nós fazemos hoje, por exemplo, vou dar um exemplo mais simplificado, o culto não existia mais. Tamanha era a conformidade do povo em viver como escravo. Então, às vezes a gente pode falar, como que uma pessoa pode chegar a ter uma síndrome de Estocolmo? Para quem não sabe, uma síndrome de Estocolmo é quando a pessoa é sequestrada ou ela sofre algum atentado e ela se apega ao abusador. Ela não consegue se desprender disso. Ela já se acostumou, ela já se adaptou àquilo. Por exemplo, você precisa trabalhar, mas você sofre uma violência verbal dentro da sua empresa. Você não tem coragem de ir lá na frente e brigar com o teu chefe, porque você precisa daquele emprego. Mas você já está tão apegado à sua necessidade de sobrevivência, que você não tem coragem e força para ir até lá e falar, assina minha carteira, eu estou indo embora, eu não preciso disso. O povo não tinha mais essa força ali. E Deus sabia que o povo, em geração, iria se acomodar e ficar daquele jeito. Olha o amor de Deus por aquele povo. Olha a misericórdia de Deus em olhar e falar, eu não aguento mais ver vocês escravos. Perderam a força em mim, não acreditam mais. E quantas vezes nós, que hoje conhecemos a Deus, viemos para a igreja, dizemos que somos cristãos, esquecemos da onde Ele nos tirou. Tem pessoas aqui que podem ter 20, 30 anos de cristianismo, não consegue mais testemunhar o resgate de Deus na salvação que Ele te deu. Tem apenas momentos breves, relances e flashes do que foi que aconteceu, mas se esqueceu do resgate que o teu Criador te tirou.
Você se esqueceu daquela dor. Você se esqueceu das lágrimas de desespero. Você se esqueceu do gemido de socorro, porque você não tinha forças para falar. O povo já estava tão escravo, que eles não tinham mais forças humanas. Eles estavam desacreditados que haveria uma mudança. Só que aquele povo já tinha vivido experiências. Ele já tinha tido ali um contato com o Criador. Eles já tinham visto que havia um Deus, Jeová Jireh, que agia ao favor e ao socorro deles. Mas naquele momento em que o sentimento e a carne, que é onde Paulo fala, estáis vigilantes a todo tempo. Porque você está lutando contra o teu sentimento. A carne que Paulo relata são as suas emoções, meus irmãos. São aqueles pensamentos tortuosos que pairam sobre você quando você está no momento de crise. Eu não aguento mais. Eu estou cansada. O povo já estava tão escravizado, que agora vocês vão entender a profundidade da alma desse povo. No entanto, a alma deles estava tão contaminada que Deus teve que fazer o que tinha que ser feito: exterminar. O que mudou, minha irmã, de lá para cá? Eu quero que vocês pensem. O que mudou de lá para cá? Porque o Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Mas eu tenho certeza que quem mudou foi o povo. Deus olha para aquele povo amargamente, como um pai olha para o filho e diz: eu vou te ajudar. Não te criei para você ser escravo. Eu criei vocês para reinar. Uma terra de promessa eu vou dar. E é maravilhoso quando você recebe a promessa. Você sabe por quê? Porque você já recebeu a promessa. Existe uma terra preparada na Nova Jerusalém, aonde essa terra você vai pisar. É a palavra que diz: sobre uma rua de pedras preciosas. Existe uma coroa preparada para você, com o teu nome, um livro da vida, que tem a tua história. A promessa já foi feita. A terra está te esperando. Mas você ainda está no deserto. Deus chega para aquele homem e diz: Moisés, eu te escolhi para que você tire o meu povo daquela escravidão. Moisés, meio desconfiado, não conhecia Deus, não foi criado com a presença de Deus. Deus leva ele para um lugar, volto a dizer, eu vou abreviar aqui porque o meu foco não é Moisés. Leva ele lá para um lugar onde ele sobe no monte, ele encontra a sarça ardente. Deus fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, pois onde pisa é uma terra santa. Quem é você, em outras palavras, para entrar na minha presença de qualquer jeito e de qualquer forma? Foi eu que te chamei e te trouxe até aqui, mas nem por isso você tem que entrar na minha presença de qualquer jeito. Nem por isso você tem que olhar para mim, porque tamanha a minha glória perante você. Quando Moisés entende o chamado dele, ele volta e tem uma batalha contra Faraó, onde Faraó ali, Deus endurece o coração daquele homem para testar o povo. Você vive à base de teste. Enquanto você não colocar isso na sua mente, você não vai conseguir superar as adversidades e aflições deste mundo. Jesus disse:
Ainda que você passe por todas essas dificuldades, não se preocupe, porque eu venci. Eu venci. O que Deus usou o bispo para falar na oferta aqui? Que Jesus venceu a Satanás pelo dinheiro, pelos prazeres deste mundo. Jesus ali, quando ele fala, ainda que tenhas aflições neste mundo, não temas, porque eu venci o mundo. Ainda que você esteja passando a tua dor, o teu deserto, não se aflige, porque ele venceu. Você também pode vencer. Mas qual é a diferença daqueles que conseguem e daqueles que não conseguem? Irmão, mas eu oro, eu vou para o culto. Eu estou aqui de domingo a domingo. Eu busco, eu leio a palavra, eu jejum, eu oro. Irmãos, isso não é mais que obrigação sua. Isso não é nada. Isso para Deus, qual o problema? Daniel orava 3 vezes. Daniel foi lançado na cova dos leões. Qual a diferença de você para Daniel? Você não é melhor do que Daniel. Daniel foi testado. E nós somos testados. Quando Deus envia o povo para o deserto, concorda comigo que Deus poderia deixar o povo ali apenas, como foi dito, 40 dias. Mas se Deus quisesse encurtar aquilo, Ele podia encurtar. E o povo entraria naquela terra prometida. Deus pode muito bem abrir o seu desejo que você quer, a vida que você quer, o sonho que você tem, os planos que você tem. Não sei o que você quer, mas Deus pode fazer isso. Mas por que Deus ainda não fez? Será que essa pergunta está tão clara em dizer, Deus, por que o Senhor ainda não fez? Será que essa pergunta não deveria ser assim, ó? Deus, o que foi que eu fiz, que eu tenho que mudar, para que eu possa te agradar e receber o que o Senhor tem para mim? As pessoas não conseguem mais se colocar como o problema da situação. Elas querem a solução. Quando Deus levou o povo para lá, Deus queria que o povo aprendesse que confiar nele é somente nele. Acreditar nele é somente nele. Não é no teu carro, no teu emprego, no teu marido, no teu filho, na matéria, no teu diploma, no teu conhecimento, no teu orgulho, na tua arrogância, na tua prepotência, na tua soberba, no teu achar. Deus queria treinar o povo na parte espiritual para que o povo entendesse que eles eram o que ele disse, que do pó veio, do pó voltará. É apenas um barro. Deus queria que o povo se humilhasse verdadeiramente, não pelo que ele tinha para dar, mas por quem ele era. Porque para você agradar a Deus, você vir aqui louvar, você ofertar, você fazer as coisas quando Deus te dá, é muito fácil. Mas e quando tudo está amargo? E quando o dia mal vem? Aonde está a adoração? Aonde está aquele amor? Lá de trás. O primeiro, o resgate. Você já se esqueceu. O povo ali tinha se esquecido quem era Deus. E eles estavam tão cativos, tão presos à matéria, que eles precisaram construir algo. A pior coisa que Deus abomina é a desobediência. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Nem no Éden eles estavam, meus irmãos. Era no jardim. Eles foram expulsos por causa de uma desobediência. O povo ali só tinha que obedecer. Ficar caladinho, quietinho, esperando, aguardando a posição de Deus.
Mas não. A impaciência, o medo, a ignorância falava mais alto na vida deles. E aqui eu quero dar uma enfatizada num algo, porque a situação do povo estava tão trágica perante a Deus, e é onde eu quero que vocês se avaliem, quem são vocês hoje na presença de Deus, que para que vocês entendam como que o povo se contaminou, quando eles saíram do Egito, uma parte dos egípcios, algumas pessoas também acompanharam eles. Então pensem uma coisa, não foi só o povo de Deus que saiu, mas uma parte daquelas pessoas que ouviam falar de Deus. Sabe quando você está num culto e aí você leva um amigo, e o amigo vai e conta para outro, e aí aquele outro amigo vai para a igreja e você começa a trazer pessoas? Foi assim que aconteceu. Quando o povo do Egito começou a ouvir, Deus? Que Deus é esse? Ele vai dar coisa? Eu quero. Vamos todo mundo, vamos? Juntaram uma parte dos egípcios e acompanharam, sim, o povo de Deus. O que aconteceu? Quando chegou naquele lugar, e é onde eu quero que vocês tenham atenção, porque nós somos um povo, sim, escolhido de Deus, nós somos, sim, um povo separado, mas nós vivemos num mundo onde nós estamos rodeados de ímpios. Nós estamos rodeados de pessoas que não creem o mesmo que nós, mas que muitas vezes estão perto de você somente para sugar e saber o que Deus tem para dar. E aquele povo, os egípcios, acompanharam ali o povo de Deus. Quando chegou ali, eles falaram assim: cadê o Deus que vocês servem? Não falou que ele ia dar coisa para comer? Até agora só está vindo esse maná. Pede que ele dá. Sabe quando você está na presença de Deus forte, firme, você está ali no manto, você fala, oh glória, nada me abala, estou forte. Chega uma pessoa que diz ser seu amigo, diz estar do teu lado, e te traz aquela rasteirinha gostosa, que você fala, opa, onde eu fui parar? Aquele povo começou a ser usado para aguçar o povo de Deus e trazer sobre eles a perturbação da alma. Com quem vocês têm andado e falado, para que estáis ansiosos pelo dia de amanhã? Aonde vocês têm procurado a força? Em ídolos? Em pessoas? Aonde vocês têm focado as vossas orações e as vossas petições? Somente nos domingos? Somente uma vez na semana? Como disse o bispo, 1 hora é muito para falar com Deus? Mas no início do culto todo mundo louvou tão lindo, falando que Ele é Adonai, Yahvé, coisa mais linda do mundo, louvores maravilhosos. Mas e a prática? Deus levou aquele povo para exercer a eles a disciplina na prática. Quem que eles iriam servir? Quando o povo começou a questionar Deus, Deus falou: o que vocês querem? Queremos carne. Eu estou cansada dessa vida. Eu já sou crente há muito tempo. Nada muda. Ó céus, ó vida. O pastor é usado, fala que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Mas até agora nada. Deus se esqueceu de mim. Olha lá a florzinha do campo chorando. Dá vontade de... Por isso que não pode filmar, tá vendo? Porque dá vontade de... E aí você fala, mas minha irmã, meu irmão, peraí, vamos lá, vamos levantar. Deus ainda vai fazer. Passa uma semana, a irmã fica forte, o irmão fica forte, parece que entrou no manto de novo. Você acha que a pessoa se tornou uma muralha inabalável. Não aconteceu, a pessoa volta. O que foi, meu irmão? Você está bem? Ai, a vida não está fácil. Aconteceu tanta coisa, vamos sentar para conversar, que não dá para falar de pé. Nada está bom. Se esqueceu da onde Deus o tirou. Se esqueceu de quem é o Deus que ele diz servir.
Não se preparou e não se vigiou em Efésios 6 para o dia mau. Não esteve prudente olhando com quem ele estava rodeado, com amigos, pessoas. Não se alimentou e não lutou contra a própria carne para que não viesse pensamentos errôneos em sua mente. Não foi vigilante para que não cobiçasse, para que não mentisse, para que não roubasse, para que não fornicasse. Não foi sábio para pedir perdão. Não foi humilde para pedir perdão para Deus, antes de pedir perdão para alguma pessoa. E ainda quer que tudo na vida flua como um mar de rosas. A que ponto nós somos hipócritas, como João Batista dizia? A que ponto nós estamos sendo víboras, que só dizemos ser e não somos? Porque esse estereótipo aqui, ó, isso aqui, ó, é carcaça. Isso aqui é terra para comer. Isso aqui não vale nada. Mas a minha alma foi paga por um preço de sangue. A minha alma foi comprada por um justo. Uma pessoa que confiou a mim. A palavra dele viva. A força edificada. O Espírito dele em mim. A força para pisar sobre a cabeça da serpente e escorpião. Ele confiou a mim as armas espirituais para que eu tivesse um bom combate. Jesus tem olhado para a terra e dito: aonde estão os meus filhos que dizem ser os meus soldados? Não ora mais à madrugada, não jejua mais. Agora virou uma moda de jejum, de tirar chocolate, Coca-Cola. Isso não é jejum. É abstinência de algo que você quer parar de comer. Vai ler Daniel, vai se conscientizar. Daniel, quando ele fez aquele jejum dele, ele pediu permissão para Deus, porque aquela comida do rei, ela era consagrada para outros deuses. Daniel não foi jejuar porque ele queria se abster de alimentos que a carne dele desejava, mas sim pelos pratos que eram oferecidos. Quando nós vamos para um jejum, nós temos que nos prepararmos, pedir permissão. Deus, me ajude a neste jejum entregar ao Senhor até o fim. A oração hoje meu Deus e meu Pai, guarda a minha família, abençoa meu emprego, abençoa a minha casa, abençoa fulano. Deus, abre a porta disso, livra fulano, livra Beltrano. E Deus olhando e dizendo: só pede, só pede, só pede e não me adora. Que oração é essa, crente? Davi, quando estava na presença de Deus, lavacanda, lavachais, ele adorava o Deus dele, ele agradecia ao Deus dele, ele lembrava quem ele era, para depois ele pedir. Onde tudo era simples, onde tudo era belo, leva-nos de volta ao primeiro amor. Por isso não recebe. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Aquele povo no deserto estava sendo treinado por Deus. Quando Deus vê aquela ingratidão, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Ouça nossa oração. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Leva-nos, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta quando ao o povo ali no deserto começou a falar e reclamar pelo maná, porque primeiro eles começaram a guardar maná, Deus falou: não guarda, vai virar bicho.
quando eles colocaram na boca, saíam pelos narizes. Quer comer carne? Ingratos. E ainda pregam que Deus é só um Deus de amor. Que evangelho é esse? Que mentira é essa? Que potestade é essa que está enganando as pessoas? Que não disciplina mais, que não corrige mais. Voltemos ao princípio, de mim, pois eu não vos onde conheço. tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. A partir do momento em que você sai daquela portinha para fora, a responsabilidade das suas atitudes, pensamentos e palavras e postura e disciplina é sua. Todas as atitudes e decisões são responsabilidade sua. Então eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplo. Mulher adora falar. Agora com o WhatsApp, então, misericórdia. Já vou terminar. Eu detesto grupos de WhatsApp. Então eu não entro. Ah, irmã, você é seletiva? Não, eu sou chata mesmo. Eu não gosto. E não estou aqui para agradar ninguém. E não quero também que ninguém venha me agradar. Porque eu fui disciplinada para entender que se eu vou para um lugar para me fazer pecar, eu prefiro não ter. Porque entre você e a minha salvação, eu vou ficar com a minha salvação. Porque eu ainda me lembro do dia em que eu andava de madrugada, às 4 da manhã, com um salto na mão, andando a Anchieta, depois da balada, ao ponto de ser quase atacada por qualquer homem. Havia um Deus que me protegia, enquanto a minha mãe orava de madrugada na casa: traga minha filha em segurança. Baladeira, fui de rave, não há ninguém igual a tinha tudo para ser uma pessoa famosa. Participei de programa de TV. Eu fui bailarina desde pequena, fiz 16 anos de balé, tive dança, tive oportunidade de trabalhar em programas de televisão. Mas Deus um dia levantou um profeta e disse: você não vai, porque se você for, a sepultura já está aberta. Há um espírito maligno querendo levar você para a fama. E a tudo.
Melhor que a vida é o teu amor. Eu tinha que cuidar. Responsabilidade desde jovem. Até que Deus disse para mim: eu vou te libertar. Comecei a me vingar de homens. Usei o meu corpo, usei minha beleza na época para seduzir e enganar muitos homens. Isso é fácil. Assim como Jezabel um dia eu fui. Assim como Dalila eu também fui. Com vergonha eu falo isso, mas com alegria eu digo que hoje eu sou livre e liberta pelo nome de Jesus. Esse é o testemunho e o milagre que Deus fez. Foi essa a promessa que Deus me fez. Foi isso que Deus me fez me lembrar. Quem sou eu na tua vida, Morgânia? Quem sou eu que te chamei e te dei um nome e sobrenome? Esse é o meu Deus que hoje eu clamo. Esse é o Deus que me fez estar firme até hoje na presença dEle. Minha mãe se liberta do alcoolismo, vai para a igreja, eu vou também. Com 16 anos eu batizo. Com 18 eu me desvio. E começo a frequentar balada. Mundo da noite. E ali por meados de 2005, eu vivia os prazeres da carne. Nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nunca coloquei uma droga. Nunca fui para um motel com um homem. Mas em contradição, eu fazia homem chorar, sofrer e implorar para ficar comigo. Esse era o meu prazer. Pisar, humilhar, me vingar, ter ódio, raiva, rancor. O diabo me satisfazia com isso. Tamanha era a amargura da minha alma. E Deus disse: eu vou te libertar daquilo que te escraviza. Quando eu achei que eu já estava bem, Deus me põe uma experiência com um relacionamento, aonde eu me relacionei com Lúcifer, tenho certeza. O cara me sapateou, me fez pó. E quando eu achei que eu não ia mais suportar, que eu falei: dessa vez eu vou me acabar, eu entro numa igreja. E ali eu começo a ficar firme. Começo a voltar a encontrar Deus. Começo a buscar. E Deus começa a trabalhar por outros caminhos e me faz conhecer a igreja Jesus Cristo é Aliança. Eu era da Renascer. E aí fomos para Jesus Cristo e Aliança. E ali Deus teve um período conosco, nos tirou e depois foi crescendo. E foi acontecendo. E eu sempre lembrei da onde Deus me tirou. A geração fraca hoje é essa. Uma geração que não lembra quem é Deus. Uma geração que não dá valor para Deus. Uma geração que só pede. Uma geração que não quer trabalhar. Uma geração que não quer conquistar para Deus. Uma geração onde tudo é moda, tudo é status, tudo é marca, tudo é patente, tudo é título. Agora eu quero saber como é que está o seu livro da vida. Eu não, Deus, porque está tudo escrito lá. Haverá um dia em que o seu nome será anunciado, para que você se apresente na presença de quem? E será perguntado algumas coisas. E aí, enfim, você se lembrará deste dia. Porque este dia também já foi preparado e escrito. Uma menina maluca foi para a igreja e começou a brigar com todo mundo, chamar atenção. É isso. Eu não estou aqui para falar de Deus de qualquer forma, meus irmãos. Eu não passei o que eu passei na minha vida para dizer que eu sou apenas crente. Eu fui treinada e disciplinada e Deus já tem. Se eu te levar para um lugar onde Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além
coisa. Busca consertar, busca salvação, busca pedir perdão para Deus, com arrependimento para não pecar mais. Comece a pedir para Deus trazer as revelações do que você precisa mudar como cristão. O que tem agradado a Deus no seu dia a dia, no seu comportamento. Quais amizades Deus precisa limpar. Qual é a oração que você deve fazer. Trocar a oração, porque às vezes você fala, a oração a mesma coisa, ela não sobe nem do teto. Aonde está a sua aliança verdadeira? Orar é um hábito, orar tem que ser constante. Está andando na rua, você tem que orar. Está no banheiro, você tem que orar. Está na cozinha, você tem que orar. Está no ponto de ônibus, você tem que orar. O tempo não é para brincadeira. Eu volto a dizer o que Deus tem mandado falar nesses últimos tempos. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos. Mas hoje não tem idade mais para Deus nos levar. Seja criança, jovem, velho, Deus leva. E para essas pessoas Deus já chegou. Nós tivemos uma pandemia onde muitas pessoas foram. Não houve idade. Deus mostrando que Ele pode todas as coisas, ainda que tenha sido enviado pelo inimigo. Cuidem das almas de vocês, porque elas são mais valiosas do que os tesouros dessa terra. Por fim, quando Deus percebeu que aquele povo não ia mudar, como eu disse, você vem culto, vai culto e nada muda. Você não muda, a situação não muda. O problema é com você, não é com Deus. Parem de problematizar as coisas que vocês têm com Deus. Deus continua agindo soberanamente. E ainda que não aconteça na tua vida o que você queira, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar para agradar você. É você que tem que mudar para agradar a Deus. Quando Deus viu que aquele povo não ia, Moisés foi lá correndo para dizer para ele: Senhor, lembra-te que esse povo é do Senhor. Realmente Moisés teve a palavra certa para fazer Deus pensar. Deus te ouve, presta atenção nisso. Deus te ouve. Se você souber pedir certo, estar com a vida certa, obedecendo a Deus, com intimidade, com os mandamentos de Deus, e temente a Deus, você falando corretamente, Deus pode mudar a vírgula. Vocês estão entendendo? Que Deus pode mudar. Deus então decide que não vai exterminar todo o povo, porém Ele vai exterminar uma geração. Porque Ele viu que aquela geração que estava ali não ia mudar. Eis a pergunta: quem é você nessa geração? Eu não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso, comichando a mente de vocês. E quando eu falo comichar, é refletir, pensar, analisar, avaliar, se conscientizar. Quem são vocês hoje na geração para Deus? Vai subir ou vai ficar? Está fazendo o que é do agrado ou não está fazendo? Nunca seremos perfeitos, mas nós estamos aqui para buscar o caminho da estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Quem que nós temos que nos espelhar? Aonde nós vamos nos espelhar?
Uma breve história. Nós estávamos orando por uma criança que estava enferma, ela estava na UTI, os médicos já tinham nos enganado. Ela nasceu prematura e esse quadro dele era uma doença não conclusiva. Nenhum médico do Brasil sabia qual era a doença. A igreja se uniu, todos começaram a orar, apresentamos a criança em oração e começamos a batalha. Culto de mulheres, fomos para este culto. Chegamos lá, a mãe da criança estava. Eis que Deus, por sua infinita misericórdia, não sei porquê, toma a minha vida para falar com essa pessoa. Chegando lá, bispo, a experiência que eu tive com Deus foi uma das maiores da minha vida. Eu literalmente fui para o hospital e vi aquela criança entubada na UTI, conforme realmente foi relatado. Só que Deus me mostrava que vinha um homem de branco dentro da sala, daquela UTI, tirava todos os aparelhos daquela criança e aquela criança ressuscitava. E naquele momento a sala, eu vi ela totalmente branca, numa luz reluzente que os meus olhos não aguentavam, tamanha brancura do lugar. Naquele momento toda a igreja estava em pranto, em lágrimas. Toda a igreja. Foi o maior mover que eu pude presenciar nos meus 28 anos de evangelho. E ali a presença de Deus foi feita, manifesta para a honra e glória do Senhor. Porém, o que aconteceu? Passaram-se algum tempo, Deus, eu na minha cozinha, porque é ali que é o meu lugar de adoração. Eu na minha cozinha, o Espírito Santo vem aqui e fala, vai ligar para saber do bebê. Na hora eu paro o que eu tenho para fazer e ligo, pergunto para a pastora, pastora, como é que está a situação do bebê? Irmã, tenho algo para te contar. A criança já está em casa. Veio um médico dos Estados Unidos só para cuidar do caso dessa criança. E o médico cuidou e essa criança que estava com diagnóstico de morte, essa criança está salva e com a mãe. Lindo! Eu chorei, caí na minha cozinha, glorifiquei a Deus e comecei a agradecer tremendamente. Passaram-se 4 meses. Houve um culto. Cheguei na igreja, estamos lá louvando, adorando. Deus manda perguntar do pai, da mãe, da criança. Bom, pastora, Pai, Senhor Jesus, tal. Como é que está a criança? Como é que está a mãe? Irmã, como a criança saiu, e é um caso bem delicado, os pais precisam ficar literalmente dentro de casa com a criança, mas está tudo muito bem. Amém? Que delícia, ótimo. Jesus é bom, cumpriu, fez. Porque Deus continua sendo o quê? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Por fim, estou passando um pouquinho, mas vou terminar. Quando chegou o final, mais ou menos de 1 ano, eu na minha cozinha, mais uma vez, o Espírito Santo vai ligar lá de novo. Procura saber do pai e da mãe. Tá bom. Pastora, Pai, Senhor Jesus, tudo bem? Tudo. Pastora, como é que tá? A criança, o bebê, como é que tá o pessoal? Não está vindo mais para a igreja. Não querem mais saber de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus me mostrou a cura da criança. Mas Deus também me mostrou o outro lado do que aconteceria se eles não ficassem na presença de Deus. O problema maior do cristão hoje é achar que Deus não sabe das coisas. Ou achar que porque você conseguiu, está tudo bem. Infelizmente eles ainda não voltaram. Pelo contrário, saiu toda a família da igreja. Mas da mesma forma que eu orei para que Deus curasse aquela criança, e assim aconteceu, eu orei a Deus para que poupasse a vida da criança que não tem culpa. Mas eu quero dizer uma coisa. Assim como Deus corrigiu a Davi em sua desobediência, pecando com Betseba, Deus também corrige usando alguns meios para corrigir aqueles que precisam. Não deixe chegar a este ponto. Antes disso, se arrependa. Não deixe morrer a geração. Pensem, faça uma reflexão essa semana.
Para quem faz devocional, muda o seu devocional. Uma nova oração, um novo tempo, uma porta fechada de um quarto, 1 hora para ser 2 horas, 2 horas para ser 3 horas, uma ida ao monte, um momento de intimidade, um novo jejum. Você tem ainda como mudar a vírgula. Você ainda pode mudar uma vírgula. A palavra de hoje foi para dar uma sacudida, para vocês entenderem que assim como Deus não poupou o povo ali, nem na época de Noé, nem na época ali do Egito, Deus não vai poupar nas nossas vidas, meus irmãos, porque nós não somos melhores. Mas se nós continuarmos no caminho e na presença dEle, tudo Ele faz e pode mudar. Agindo Deus, quem impedirá? Se coloque de pé em nome de Jesus.